Olá, tudo bem? Sou André Moleiro. Eu faço líderes criarem eficiência operacional dentro das suas empresas. Esse aqui é o podcast Eficiência Operacional Ágil, que eu trago para vocês aí no YouTube, Spotify, no Instagram, às vezes eu posto também no LinkedIn, então estão em todas as plataformas. Se você não conseguir ver em um, vai na outra lá que também vai estar. Esse é o 7º episódio. Assiste os anteriores também. Mandem os feedbacks, tá? Eu gosto demais quando vocês mandam os feedbacks e a gente começa a falar sobre o que está acontecendo. Tá? Aqui do meu lado eu deixo sempre umas anotações, eu ir lembrando para fazer. Evitar desperdício, né? Acho que a gente gravar na sequência, o pessoal tem gostado, então eu vou trazendo vários insights, várias situações. E hoje eu vou falar de gestão de mudança. Você já se sentiu perdido no ambiente de trabalho que você está, de tanta mudança que acontece, tantas situações que mudam no dia a dia? Então, você não está sozinho. Muita gente se sente desse jeito. E a gestão de mudança coopera com você, não para contrário ao que você sente para te deixar mais perdido. A gestão de mudança traz esse senso de organização para a mudança. Mas como que a gente comunica uma gestão de mudança que muitas vezes é muito rígida, que às vezes não deixa nós executarmos muitas coisas, e agilidade? E aí eu trago essa gestão de mudança ágil. Tenho cases de muito sucesso sobre como aplicarmos gestão de mudança ágil e como que a gente faz isso de uma maneira adaptativa, de uma maneira resiliente. Eu sempre digo que gostaria de ver os times que eu trabalhasse, as empresas que eu trabalhasse, tendo a capacidade de colocar algo para o cliente, chegar a dar erro, que o erro também é uma constante no nosso universo, e a gente tirar essa versão, essa situação sem o cliente nem perceber. Ou seja, a gente é tão adaptativo que eu consigo resolver a minha falha e ter um ambiente propício para o cliente que ele vai ter sucesso na sua transação que ele está fazendo junto desse produto. Então, vamos navegar com como que essa gestão ágil de mudanças, como que a gente trata todo mundo, como que a gente coloca todos na mesma página. Quero trazer para vocês uma pergunta. Por que nós, seres humanos, nós profissionais dentro da agilidade, profissionais que buscam eficiência, temos tanto medo de mudança? Por que essas pessoas, por que as empresas têm esse medo da mudança? Medo de mudança organizacional, medo de mudança de sistemas, medo de mudança de processo. Por que a gente tem tanto medo? Então, a gente fica naquela zona de conforto, ou a gente tem realmente o medo de dar o passo em frente para fazer algo melhor, para fazer algo que é disruptivo, algo que está fora do que está acontecendo hoje. A gente sabe que muitas vezes o que está acontecendo hoje é ruim. E a gente não dá esse passo à frente para essa mudança. Por que a gente tem isso? Por que a gente tem essa situação acontecendo com a gente? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês. Eu gostaria que vocês comentassem, falassem mais desse medo dessa mudança, do que está acontecendo com a gente de forma geral. Mas eu dou alguns insights aqui, dou algumas situações que a gente pode conversar e tratar depois. A mudança ágil não é só uma moda, uma buzzword. É uma constante que a gente vive agora. Então, imagina que a gente está trabalhando em situações revolucionárias que combinam não só agilidade, mas uma gestão de mudança que vai padronizar. Eu palestrei há muitos anos atrás em um evento que falava sobre Sarbanes-Oxley. É uma lei sobre responsabilidades contábeis americana. Então, para empresas que têm capital aberto nos Estados Unidos, precisam cumprir essa lei. E essa lei vai trazer responsabilidade da mudança. A mudança tem que ser solicitada por alguém, cadastrada, ter o responsável por essa mudança, ter quem autorizou essa mudança. Ela tem que ter hora de registro.
ela tem que ver o executor e quem vai acompanhar ela. Então ela é muito extensa. E por que isso é ágil? O ágil trabalha com transparência. O ágil é algo que a gente se comunica. Então, quando a gente tem uma comunicação clara, a gente tem fatos acontecendo e sendo distribuído a todos dentro da corporação, isso é ágil. E se a gente faz isso de uma maneira sincronizada com o processo, isso é ágil também. Então pense que, mesmo que a gente tem todos os registros, que a gente precisa cumprir várias normas, uma legislação extensa, isso também é ágil, porque a gente está cumprindo algo que é legal através de transparência, com inspeção. Nós estamos vendo o processo acontecendo e estamos fazendo melhorias dentro dele. Então, pense sobre isso quando existe um ambiente que ele precisa dessas redes de proteção para as falhas, até uma fraude não acontecer. Então, o ambiente ágil, ele também é monitorado, ele também é inspecionado por outros órgãos, não só pela gente. Então a inspeção faz parte do ágil, sim. Então tenham ciência sobre isso, que mesmo quando a gente tem uma gestão de mudança forte, pode ser muito ágil também. Então preste atenção sobre essas situações. Mas eu quero trazer um pouco sobre o ágil em si. E eu quero trazer uma analogia que eu gosto de usar sobre um barco. Um barco, muitas vezes, ele vai navegar em frente, ele tem um caminho, uma rota. Então, pode ser um barco a remo, um barco a motor, mas ele pode navegar contra a corrente, navegar por ondas perigosas. Então, isso vai acontecer e o barco tem uma linha constante, que é diferente de um caiaque. Um caiaque, ele vai se adaptar, ele vai mudar a sua rota, ele vai pegar o movimento das ondas, o movimento das cachoeiras como uma forma de trazer um movimento melhor, um movimento mais linear para ele dentro da situação que está acontecendo. Então, quando está num caiaque, ele vai se adaptar. E aí, essa adaptação é muito do que está acontecendo nos nossos ambientes corporativos. Os ambientes corporativos precisam se adaptar. E essa mudança vem não só cultural, mas uma mudança de produto, uma mudança que está no roadmap, no backlog constantemente, uma mudança para arquiteturas, então como produzir esse produto. Então não estou falando só de software, estou falando de como a gente concebe esse produto. Então uma arquitetura de produto bem robusta pode ser ruim. Então a gente precisa de algo adaptativo, que a gente comece a experimentar. A mudança também passa pelo desenvolvimento desse produto. Então a gente começar a fazer experimentos, entregas rápidas, não de sair correndo para fazer, não de fazer rapidinho, mas o rápido de querer entregar de forma antecipada algo, de você colocar um experimento, algo pequeno no ar. Então é a mesma coisa desse vídeo. Eu tento sempre trazer algo pequeno, algo que eu não precise fazer grandes edições, um trabalho robusto nesse caminho. Então vocês começam a perceber isso por produto que vocês estão fazendo, e a mudança parte desde a concepção, certo? Então a gente começa a trazer essa evolução desse trabalho, essa situação, muito da mente que nós temos. Então a mudança estão dentro das pessoas. Uma mudança exige trabalho. Uma mudança de casa, você precisa empacotar tudo e desempacotar para você falar que mudou. Se você não tem nada, você no mínimo vai mudar a sua conta de luz. Algo você vai ter que fazer. Então ela exige esforço. Então tenha muito claro que esse esforço é das pessoas. São as pessoas que vão construir essa mudança. São as pessoas que vão construir essa situação ágil da mudança. Preparação para o futuro. Numa onda de querer fazer previsibilidade sobre o futuro, o que vai acontecer, sobre como vai acontecer, eu entendo muito que o futuro depende muito do que a gente está fazendo agora. Se a gente começar a olhar para o agora e ter ações realmente que efetivem
inovações para o futuro, é isso que a gente tem que fazer agora. Se a gente tem inovações, se a gente tem uma eficiência, essa mudança tem que acontecer agora e não para um futuro longe. Então, a chave para a preparação para essa mudança é a experimentação. Então, na hora que você coloca ondas de mudança, você começa a acompanhar esse caminho linear. Tá? Esse caminho não tão linear, desculpe até falar, errar a palavra, mas esse caminho que vai vir em ondas. Ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, e você vai vir se adaptando a cada situação, mas é o agora que você precisa fazer para se preparar para esse futuro. E o futuro vai vir, vai acontecer, isso é certo. Aplicação além de projetos. Então a gente pode aplicar essas mudanças em todos os aspectos dentro da empresa. Um deles a gente pode falar de uma transformação cultural. Transformação de agilidade vai muito além dos processos. Os processos também precisam ser modificados, mas vai muito além. Há uma mentalidade que a gente tem dentro das empresas que parece até jogo de futebol. De futebol você vai lá na quarta-feira, no domingo você perdeu, acabou, você vai ser ruim. No outro domingo você perdeu, perde o emprego. E aí, onde a gente tem um nível de confiança para executar um trabalho de longo prazo, um trabalho que vai trazer resultados. Então a gente não pode errar. Se eu não posso errar, eu não posso me arriscar. Então, se eu não arrisco, eu vou fazendo o básico sempre. Eu vou sendo mediano, para não dizer que eu vou sendo medíocre. Eu não vou me expor, porque quem se expõe vai falhar. Quem falha sai da empresa. Então, imagina essa mudança cultural. Então, é uma exigência do mercado, uma mudança de adaptação, e a gente fazer essa mudança ágil exige você estar propício a essa mudança cultural. Uma segunda coisa que tem é a mudança na tomada de decisão. Tá? A nível estratégico, a agilidade permite às organizações movam rapidamente para aproveitar momentos do mercado. Então você tem oportunidades do mercado e a agilidade vai propiciar estrategicamente para você conseguir resultado disso rápido. E na hora que a gente começa a ser reativo, a gente não é tão propício a essas mudanças de mercado. A gente não consegue pegar as grandes oportunidades. E se a gente é proativo, começa a entender o mercado, começamos a nos adaptar, a mudança vai nos ajudar a tomar uma decisão correta em relação a grandes oportunidades no mercado. Então você precisa colocar uma gestão de mudança sobre a estratégia também, sobre a mudança de produto. Então se você colocar tudo isso no mesmo barco e se adaptar, isso vai se tornar muito melhor rentável, muito mais lucrativo, estrategicamente falando. Então, a gente começa a mitigar riscos. A mitigação de riscos ela é constante nessa mudança ágil de cultura e gestão de tomada de decisões. Então, essa parte de nos interrogar, tá? Então, a gente coloca um questionamento na gente, porque ela é muito ingrata, mas ela é necessária. A gente começa a perguntar: nossos produtos estão adaptados ao mercado, numa solução que atende ao nosso cliente, e a gente começa a instigar tudo isso. E uma terceira parte que eu quero trazer são exemplos concretos de mudança em outras áreas. Tá? Eu anotei aqui, então, que não costumam ter práticas de ágil. Tenho trabalhado com times de RH que trabalham com cultura ágil, que colocam a sua inspeção e adaptação num período de um mês. Por que um mês? Um mês ele começa a trabalhar vagas, começa a trabalhar iniciativas dentro da empresa e isso tem dado resultado. Tá? Então, esse período de um mês foi bacana para esse time. Então, se você coloca essas mudanças de comportamento dos funcionários, coloca essa adaptação, está nessa gestão de mudança ágil. Tá?
O segundo equipe que eu tenho falado ali que é diferente é o marketing. Como que a gente coloca fluxos contínuos para eles trabalharem, a gente saber o que é um expedite, algo que é muito rápido para atender, e a gente precisa chegar a resultados, algo que é mais lento, algo que vai acontecer passo a passo. Então, a gente tem formas de trabalhar diferente dentro da mudança e ela vai acontecer e o time precisa estar preparado para essa mudança. Então preste atenção aonde você quer executar também. Cada time, cada conceito, cada área trabalha de um jeito diferente. E aí eu quero trazer para vocês práticas para implementar essa gestão ágil de mudança. A primeira coisa que eu trago e gosto muito de trabalhar é uma gestão dos stakeholders. Você fazer um mapeamento completo. Tem duas formas que eu gosto. Eu gosto do Golden Circle, saber quem está ao centro, quem para a gestão de mudança ali, falando, pô, quem precisa estar muito alinhado, quem precisa estar informado, quem precisa estar, pô, antenado do que está acontecendo. E aí a gente trazendo isso, a mudança se torna muito mais fácil de acontecer. A mudança de software, a mudança organizacional. Então, se você tem esse mapa de stakeholders muito bem definido, isso vai te ajudar muito com essa gestão de mudança. Você vai ter quem vai influenciar positivamente, quem vai reter as informações, quem toma as decisões. Então, saber isso te ajuda bastante. O segundo é estabelecendo processos de feedback looping. O que é o feedback looping? A mudança não é algo monótono. Não é só um, uma pessoa ali que está fazendo. Então ela vai trazer algo, situações diferentes acontecendo. Então ela tem que ser um diálogo. Então, quando a gente coloca esse diálogo de comunicação bem aberto, esse feedback looping a cada mudança, a gente poder saber o que foi bom, o que foi ruim, o que a gente precisa realmente mudar para as mudanças serem mais naturais, isso se torna efetivo. E aí eu trago o seguinte: toda vez que a gente faz essa reflexão de inspeção e adaptação, não entre na zorra que tipo só vai lá e vira um muro de lamentações. Tenha ações. Tenha situações que você vai corrigir das situações de problema que teve ali. Então, corrija. Não fique parado sobre em cima do problema. Corrija. Saiba o que está acontecendo. Então, se você fica ali colocando problemas e reclamando dos outros, você nunca vai ter uma gestão de mudança ágil. Só vai ter uma gestão de mudança, você gere ela, mas ela não é ágil. Então tenha ciência disso. Então esses feedback loops são essenciais. Tenha protótipos. Se você está querendo aplicar uma gestão de mudança ágil, crie um protótipo, crie um projeto piloto. Não saia querendo fazer com todos os seus projetos. Então crie um processo de mudança, coloque ali uma área, um software, um time, e execute ele, para que essa mudança comece a tomar corpo, que você aprenda num ambiente mais controlado o que está acontecendo. Se você não sabe o que está acontecendo com todos ao mesmo tempo, faça isso com um. Faça apenas um e depois coloque os próximos. Tá? A última dica que eu coloco aqui nesse momento para essa gestão de mudanças: faça treinamentos e capacitações. Deixe todo mundo ciente do que está acontecendo. Então, a mudança só é bem sucedida se as pessoas tiverem habilidades para aplicar ela. Uma mudança de software só tem com pessoas competentes. Uma mudança de organizacional só sabe com pessoas que sabem a sua responsabilidade. Se tem uma área que fala muito sobre isso, é a área de RH. Se a área de RH não faz uma visão clara de papéis e responsabilidades,
Isso é muito ruim. Então conecte com o RH, por exemplo, se você está fazendo uma mudança cultural. Então, o RH precisa deixar claro a todos, as suas responsabilidades são essas. Então, se isso não ficar claro para todo mundo, a ruína vai chegar em breve. Então, você está indo com um plano que está indo para o seu desfiladeiro. Então, preste atenção sobre isso. Então, agora eu quero trazer para vocês essa cases de sucesso nessa gestão de mudança. Primeiro case que eu tenho foi uma empresa no ramo farmacêutico. E essa gestão de mudança já era restrita por causa dessa gestão muito rígida. Era uma empresa muito tradicional, uma empresa que já trabalhava há muito tempo. E eles tinham muitos problemas de produção. Então a rigidez ali para qualquer mudança era muito grande. Então, a gestão ágil, como que ela acontecia? Havia um comitê, e esse comitê ele precisava de aprovação tanto de QAs, quanto numa área gestora, quanto da área de negócio. Então, se essas três áreas chegassem à conclusão desse sucesso, a mudança era feita. Como que nós colocávamos isso em gestão ágil? E a partir do momento que o time trabalhou ali com um trabalho orientado ao ágil, orientado ao serviço, sendo muito direto a resultado, o time tinha liberdade a qualquer momento solicitar esse comitê. E esse comitê tinha horas específicas para acontecer. Ele acontecia 2 vezes por semana, mas o time tinha disponibilidade de solicitação desse comitê. Esse comitê poderia ser aprovado remotamente, como também tinha o momento dessa gestão de mudança da comunicação. Então, todas as áreas eram comunicadas que haveria uma mudança. Além disso, todos os gestores também eram comunicados. A hora que ele ia acontecer, quem era o responsável e que mudança era fazer. Quem era o solicitante também era notificado e anunciado para todos quem era esse solicitante. Então todo mundo sabia a mudança, por quê, para quem, aonde e quem ia executar ela. Então, a mitigação de risco era muito maior quando a gente sabia todas essas situações. E as pessoas envolvidas estavam cientes de todo esse conjunto de pessoas que estavam associadas à mudança. Então, esse é um case que eu tenho que ter muito sucesso. A aplicação ágil das mudanças começaram a acontecer, a qualidade veio com o tempo. Então, tínhamos problemas de produção, sistemas paravam e acontecia isso de uma maneira constante. Isso foi gradualmente diminuindo e a gestão de mudança teve muito sucesso e participação ativa para qualidade e entregas rápidas. Sim, entregas rápidas. Então acredite que a mudança vai te ajudar a ter entregas rápidas. Tá? Segundo case, eu tenho para vocês, eu fiz uma empresa de manufatura, tá? Então pode parecer surpreendente até sobre, mas o ágil não é só de setor de TI, mas a manufatura também, quando você entrega num sistema logístico, num sistema em cadeia também, isso está muito nesse cerne, eles utilizam muito Lean. Então, quando a gente vai evitar desperdício, no momento que para a fábrica, se for preciso, se algo está errado, isso está ali. E a gestão de mudança desses processos foram feitos para a gestão da manufatura em si. Como que era feito isso? Então, eram coordenadas porque isso exigia muito trabalho. Então, na hora que precisavam fazer a mudança desses processos da manufatura, eram notificados todos, era feito com antecedência, testes, aplicações práticas disso, se esses processos dariam certo, para que ela pudesse acontecer com clareza para todo mundo. Treinamento desses processos também foi feito. Então, essa realização em manufatura também foi um sucesso por causa de comunicação. Então, muito quando a gente tem gestão de comunicação ágil, é uma gestão muito de comunicação, uma gestão da mudança para a gente ter resultados. Entende? A gente ter esses resultados é muito viável, é muito assertivo. Tá? O terceiro
a gente tem aí experimentação, num jeito cultural ali. Então, é experimentar algo que possa acontecer. Eu trabalhei em um banco que tinha ali sistemas mais robustos de entrega ali, e a gestão de mudança a gente fazia exatamente essa verificação. Toda a verificação passava para construir ali o que ia ser feito, como ia ser feito e o que ia ser entregue. E gradativamente, cada parte de clientes era entregue para o resultado que nós queríamos e medido se esse resultado estava dando certo. Então havia indicadores da mudança para saber se tinha resultados positivos. O que acontecia? Com cada terço de clientes recebendo uma mudança, nós sabíamos muito bem o que dava certo, o que dava errado. Se no primeiro terço já dava errado, a gente poderia voltar e continuar com a versão anterior. Então, a gestão de mudanças controlava isso. Então, fazer uma gestão de mudança ágil é muito resultado. Bom, refletindo sobre a gestão de mudança hoje, a gente vê que é algo muito inerente dentro de uma cultura. Ele passa desde a estratégia, passa pelo momento operacional e passa pela entrada em produção. Então, adotar isso, adotar essa mentalidade, traz muito resultados de sucesso. Então, o mundo vive em constante mudança e saber controlar essa mudança faz muito sentido. Então, traga isso para vocês, tá? Veja aí o conteúdo que eu trago. Estou escrevendo no blog, tem no Spotify, no YouTube. Entrem no LinkedIn, conversem comigo também, para a gente começar a trazer mais dessa eficiência operacional ágil, que tem muito, mas muito conteúdo. Então, vem aí, segue a gente que a gente vai ter muito mais. Muito obrigado para quem está aí. Em breve vai ter o 8º episódio e a gente se segue mais, a gente conversa. Vamos estabelecer esse network muito maior. Valeu, obrigado. Tchau.